Olá, Rafa. Oi, Márcio. Conseguimos marcar Não um é? encontro com você. Eu acho que esse podcast vai ser um sucesso, Amém. né? Porque essa é a frase característica da Rafa. Gente, eu quero agradecer ao Pastor Johnson pela oportunidade, né, de nos emprestar aqui por alguns minutos a Rafa, ministra do Verbo da Vida Ceilândia. Rafa mãe, Rafa ministra, Rafa líder do Ministério Infantil. Isso. Né? Rafa, o que é esse mix? Mãe, ministra, líder do Ministério Infantil, aula para crianças no Rema, esse ano Escola de Ministros. O que é isso tudo? Conta pra gente, a graça para essa tanta atividade. Então, olá, gente. Obrigada, Márcio, pelo convite, pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. É uma honra, viu? Te agradeço de coração. A honra é toda nossa. E, Márcio, esse mix aí, na verdade, a gente pode ver que é a graça do Senhor. É o Senhor manifestando a sua multiforme graça, né? Ele nos preparando para cada momento, para cada estação, para cada situação, para cada papel a ser executado, através das maneiras que a gente pode alcançar. Eu posso alcançar meus filhos na minha maternidade, eu posso alcançar as crianças exercendo no ministério, então eu posso alcançar pessoas ministrando, e isso é a graça do Senhor. É a assistência divina do que Deus pode retribuir, que Deus pode liberar na vida de cada um, para executar aquilo que ele confiou a nós. Não é natural, de fato, mas não é impossível e também não é pesado, porque somos agraciados por isso. Você falou que não é pesado. Já são quantos anos à frente do Ministério Infantil ali de Ceilândia? Nós temos quatro anos. Desde 5 anos, 2019, né? Nós passamos pela pandemia, então 2020. Meados de 2019, nós assumimos a Igreja de Crianças, tivemos essa honra, né? Na verdade, um privilégio. Fui muito acrescentada e já vai fazer 5 anos agora, nesse ministério. Rafa, dentro desse período de 5 anos, qual foi o seu maior desafio? Assim, aquele momento de dificuldade que você falou, isso aqui tá difícil. Na verdade, o meu maior desafio era como começar. Eu me deparei porque eu sempre me envolvi com liderança, mas a minha liderança era secular, né? Eu trabalhava no ramo de comércio, né? Então, você liderar equipes, você tinha uma facilidade, você tinha ferramentas de onde tocar, para motivar, para poder acrescentar, para poder injetar, né? Vamos assim usar esse termo. E quando você vai para uma liderança, para um departamento voluntário, então quando eu me deparei nessa posição, eu falei, e agora? Como é que eu vou despertar algo dentro das pessoas? Então, o meu desafio foi esse. Foi logo no início, né? E fazer com que isso se mantivesse aceso, se mantivesse ali com o coração envolvido. Então, você liderar tocando ferramentas naturais é fácil. Agora, quando você vai ter que trabalhar com as ferramentas espirituais, aí entra o que eu falei para você, é uma graça. E aí você tem que alcançar o coração da pessoa. Você tem que tocar naquilo que é valioso, no propósito. Você tem que apresentar a visão, você tem que apresentar o amor, fazer nascer o amor por aquilo. Então, meu desafio foi acender essa chama dentro do coração das pessoas que estariam perto de mim ali. Você já tinha trabalhado com crianças antes? Meu Deus! Não! Na verdade, eu vou abrir. Eu nunca nem me imaginei sendo mãe. Eu não tinha planos de ser mãe, eu não tinha planos de me envolver com criança, nunca me vi envolvida com criança. Na verdade, eu lembro até de frases da minha mãe e do meu pai falando que eles nunca me viram numa fase infantil como criança, porque
Minha mãe falava que eu era uma velha no corpo de criança, que eu sempre me envolvi muito com adulto, eu sempre me envolvi com assuntos de pessoas adultas, então eu nunca tive essa fase, né, nem quando as visitas chegavam na minha casa, quando eu era criança, aí eu falava, não quero brincar. Então eu fechava a porta do quarto, não compartilhava, os brinquedos eram meus e eram alguns brinquedos, não era muita coisa. Então eu nunca tive, então eu nunca me vi envolvida nesse mundo. A igreja de criança, o departamento infantil, foi algo, eu quero dizer que Deus trabalhou primeiramente em mim. Essa chama, esse amor, Deus começou a trabalhar em mim. Claro, diante da maternidade, né? Eu sou mãe já tem 15 anos que eu fui mãe a primeira vez. Então, quando eu soube disso, foi começando o amor e Deus trabalhando, né? Essa questão. Mas eu nunca me programei para isso. Nunca me preparei para isso. Nunca me vi fazendo isso. Isso não foi uma visão projetada pela Rafaela. Foi uma visão projetada por Deus. Você... essa frase é sua. Eu anotei. Gente, anota essa frase aí, viu? Rafaela tem frases. Toda visão tem uma provisão. Amém. Deus não é irresponsável. Não mesmo. Depois eu vou falar do dia que eu tirei essa frase aqui, exatamente da sua ministração. Como que foi essa provisão de Deus? Porque muitas vezes nós entramos no chamado de Deus, muitas vezes eu vejo que o jovem entra no chamado de Deus e de repente ele começa a achar que Deus em algum momento vai deixá-lo na mão. Deus traz os sonhos, os projetos, e o jovem muitas vezes ele desiste porque ele fica inseguro. Como que foi experimentar essa frase aqui, essa provisão? Rafaela, líder do Ministério Infantil, como que foi? Porque já são 5 anos, né? Deus, quando ele dá a visão, de fato, ele manda mesmo a provisão, né? E a provisão, muitas vezes a gente vai achar que não só, né? Não menosprezando a ordem, mas às vezes a financeira, a estrutura, pessoas. Mas, de fato, Deus, ele é o responsável. Porque se Deus coloca algo dentro de você, então ele vai te preparar, ele vai te capacitar, ele vai te associar, conectar pessoas, conectar vidas, para fazer com que aquilo se cumpra. A não ser que você diga assim, eu não quero, eu rejeito, eu desisto. Como muitos jovens podem pensar, né? Eu tenho um desejo de fazer medicina, mas a faculdade é muito cara, eu não consigo entrar numa universidade pública. Então não vou. Mas aquele desejo está ali dentro para ser gerado. Ele precisa nascer. E se você sai de cena, o ator principal não vai estar ali para executar. Né? Então, de fato, você tem que se colocar nessa posição de receber essa provisão. Então, como eu falei, eu não tinha nem expectativa de um dia ser mãe. Mas quando Deus, né, colocou a maternidade na minha vida, claro que uma decisão minha, mas ele me proveu de amor, ele me proveu de capacidade, ele me proveu disso. Quando Deus me entregou a liderança da igreja de crianças, quando Deus soprou meu nome ao meu líder, pastor Johnson, ele me supriu de capacitação. Havia uma graça para esse tempo. Havia uma sensibilidade, havia uma disposição de Deus juntamente com a do meu coração. Então, muitas vezes, Márcio, a provisão ela está disponível, mas a gente não está na posição de receber. Ou de estar sensível de percebê-la, porque ela está ali. Então, a gente vai ter as ferramentas naturais e a sobrenatural. Então, se as duas não estiverem paralelos, caminhando junto para estar alinhado, é como um avião tentar decolar com uma asa só. Eu não consigo, né? Ou você precisa das duas asas. Não tem como. Então, você precisa saber, ter essa convicção que há um chamado, que há algo para acontecer, que é algo que foi confiado. De repente, você não tem essa noção. Como eu não tinha trabalhar com criança, mas o meu líder tinha. O meu líder via algo que eu não via. E qual era o meu papel? Confiar. Ele não é o homem de autoridade que está me preparando, me instruindo, então confie no seu líder.
E aí você, na posição aonde ele te colocar, você vai estar na posição de receber a provisão que Deus vai liberar para que você execute aquilo. Uau, você fala isso com muita naturalidade, né? Confie no seu líder. Né? Sem dúvida. Parece até que você combinou com o pastor Johnson lá atrás. Eu tenho afinidade com o Ministério Infantil, eu tenho tudo a ver com a criança. Viu, pastor? Quando precisar, eu estou aqui. Mas não foi bem isso, né? Quando ele passou a responsabilidade, não foi essa sensação de conforto exatamente, né? Nenhuma. Muito pelo contrário. De frio na barriga. Frio na barriga. Porque você não se vê capaz. Você não se vê preparada. Você não se vê... Meu Deus do céu, já para ser mãe já foi um desafio você acreditar que seria, que daria conta. E muitas vozes, né? Você não é uma boa mãe, você trabalha o dia inteiro, fica fora. Quem está cuidando do seu filho é uma outra pessoa. Então, como agora, né? Você vai... E de antemão, eu fui tomando decisões. Quando eu tive meu segundo filho, eu falei, eu não trabalho mais, eu quero ser mãe. Eu quero me dedicar, eu quero poder acompanhar de perto. Eu não vou fazer a mesma coisa. E, de fato, eu decidi, pedi conta. Eu trabalhava mais de 12 anos numa empresa. E eu pedi conta e eu falei, eu decido. Então, quando foi para a igreja de criança, não foi diferente. Eu falei, eu decido me dedicar. Então, eu fui ler, fui estudar, fui procurar conversar com pessoas que atuavam, né, nesse ministério. E para, de fato, eu pudesse entender e compreender. Eu precisava estar ali no meio. Se você parar para pensar, Márcio, Davi, ele foi para uma situação pessoal dele sem nenhuma plateia. Ele foi enfrentar um urso, ele foi enfrentar um leão, e ele estava ali sem ao menos imaginar que ele enfrentaria um gigante um dia. Algo que ele nunca se preparou, ou talvez nem se via mesmo. Talvez porque naturalmente não tinha capacidade nenhuma. Mas, de fato, ele se expôs a essas situações. Então, para mim, a maternidade, a facilidade de eu ter passado por uma liderança no âmbito natural, empresarial, foram ferramentas que eu já tinha na minha bagagem. Então, você vai se descobrindo. Então, hoje, um jovem, com certeza, o chamado dele, a habilidade, ele já tem algo dentro. Então, quando o seu líder ele fala, você está ali, eu vou confiar em você ali. Se você parar para olhar, por dentro você já tem algo. Você não está solto. Isso vale até para o chamado para liderar o Ministério Infantil. Sempre, para qualquer chamado. Porque muitas vezes é o chamado que todo mundo corre, né? Porque desafiador. Exatamente, desafiador. Quem é que, né? Quem ama mesmo. Quem tem uma percepção, que tem um coração ensinável, quem quer ser treinado, habilitado. E se expõe. E daí, quando Davi se deparou com um gigante, para ele sabia o que já estava gerado dentro dele. A convicção de que o Deus que ele servia. Quem ele estava enfrentando. Então, o medo, a insensibilidade, a incapacidade, ela vai virar para você algo insignificante diante daquilo que Deus projetou dentro de você. Dentro daquilo que Deus colocou por dentro. Então, quando um líder ele fala, olha, eu estou confiando isso para você, é de fato porque por dentro você já tem uma digital sobre aquele assunto. E o líder percebe. Com certeza. Se ele estiver ligado no espírito, se ele estiver sensível, se você tiver essa conexão com o seu líder, inevitavelmente você vai ser acessado e encontrado. Podemos dizer que às vezes nós percebemos isso, mas tardiamente o líder percebe isso antecipadamente? Provavelmente. Porque você já tinha uma digital para lidar com criança. Tinha, e não acreditava, nunca imaginava. Mas é essa segurança de estar sendo liderado por homens ou mulheres guiadas pelo Espírito, sensíveis. O líder é aquele que vê você numa posição além. Uau! Então, quando um líder ele olha para você e fala, você pode ir mais, você vai além, ou ele te confia coisas, é porque ele já vê aquela digital de uma maneira muito mais impregnada, muito mais perceptível do que até a gente mesmo.
E aí você confia e se lança. Se expõe mesmo ao processo. Vai ser corrigido, vai ser disciplinado, vai ser poldado, mas você vai estar indo, fluindo dentro do percurso daquilo que Deus tem para você. Às vezes vai ser desafiador, porque você não se vê, mas glória a Deus que você não é guiado pelo que você vê. E por dentro você vai percebendo uma paz e vai vivendo cada dia. E vai se movendo a cada dia. Até que, é como Davi falou, já vejo cortando a sua cabeça, já vejo você vencido, então você já vai ver que isso já faz parte de você. Não tem como mais arrancar, não tem como mais tirar. Você vê, enquanto você não passa por esse processo, você não pode dar um ponto final. E são etapas, de repente é só uma fase que você precisa estar naquele momento, naquela estação, naquele departamento, lidando com crianças, com aquela faixa etária. De repente é só uma estação, não é algo que é, o seu chamado para a vida toda é aquele. Não. De repente é um tempo de preparo. O urso para Davi e o leão não foi algo que ele passou a vida toda matando o urso e o leão. Foi só uma estação de preparo. Então, para você hoje, de repente, é só uma estação de preparo. Não é algo definitivo dentro do seu chamado, mas é mais uma digital que vai estar lá, impregnada. É mais um preparatório para o que Deus tem para confiar a mais a você. Somente isso. Rafa, você falou de um ponto que surgiu aqui, eu quero pegar. Estação de preparo. Por que tanta gente foge dessa tal estação de preparo? Deus dá uma visão maravilhosa, Deus dá um sonho, um projeto, e aí vão vir as estações. Com tudo que você já viveu com Deus hoje, por que muitas vezes nós fugimos dessa estação? O que acontece no meio do caminho? Eu acho que hoje, Márcia, a gente vê muito a questão natural como a gente alinha muito essa questão natural e quer trazer isso para o espiritual. Hoje no natural é fast food. Antigamente, para você comer um queijo, você levava um tempo de preparo. Para você comer um frango, era um tempo, né? Hoje é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. É tudo muito para ontem. Para você falar com alguém, era uma carta, depois um telefone, era um tempo de descagem, era, né? Eu não sou do tempo da carta. Viu? Eu não sou do tempo da carta. Mas hoje, com um clique, com uma chamada de vídeo, você vê outra pessoa do outro lado. Então, é tudo muito rápido. E eu acredito que isso dificulta, se não for uma grande pedra no caminho de uma carreira ministerial. Porque vai fazer com que você se ache isento, se esteja numa posição de isenção, ou de que, não, eu já entendi, eu não preciso. E você quer descartar o treinamento. Eu volto para essa história da Davi. Se Davi não tivesse a convicção do que ele venceu com o urso, com o leão, protegendo a ovelha, Deus não conheceria o coração dele de proteger uma nação e confiar um reinado a ele. E ele não teria a ousadia de ir para cima de um gigante. Então, hoje, por exemplo, se tratando de ministério infantil e igreja de criança, se eu não me preparo para passar o evangelho de uma maneira compreensível a uma criança que tem um coração como um terreno puro, sem nenhuma erva daninha, sem nenhuma pedra, como eu vou estar preparado para poder passar o evangelho para um público de adulto que está cheio de craqueira? Então, o preparo... É desafios. Então, o preparo, a leveza, a transparência, né, o acesso, perder a timidez, se envolver. Então, o tempo de preparo hoje, as pessoas não querem. Eu já conheço o Salmo 23 de cor, então pronto, já posso pregar. Já posso falar sobre ele. Eu já fiz um curso de oratória. Não, eu não preciso ler livro. Então, o tempo de preparação, as pessoas acham que são coisas fúteis.
De repente você ir lá e plantar um alimento, hoje muita gente vai achar fútil. Pega você vê hoje alimento já que é de comprimido, de coisa, e a pessoa bota no micro-ondas, pronto, milho de pipoca. Vai lá, bota, vira uma pipoca. Você não quer botar lá na panela, ficar mexendo, ficar passando. Não quer. Rafa, eu quero pegar essa deixa sua aí, porque nem todo mundo tem a chance de conhecer você assim pessoalmente. Isso é uma honra para nós ali de Ceilândia, é uma honra para o Mauro aqui que a gente tem a oportunidade. Mas assim, isso não nasceu pronto, né? Conta pra gente como é que foi para chegar até aqui. Você passou por 2 anos de rema. 2 anos de rema. Vou citar aqui, mas é ela que vai contar. 2 anos de rema. Tá terminando a escola de ministro. E ainda passa pelo treinador. Conta pra gente, porque tudo isso é um pouco desse preparo prático que você tá falando, né? Gente, Sim. porque o pessoal vê a Rafa pregando, você vai entrar lá no YouTube e vai ver as pregações e você vai falar assim, uau, eu queria ter o dom que ela tem, parece tão fácil, ela só flui. Calma, você vai ouvir agora. Parece ser fácil, né? Mas não é. É desafiador. Mas como eu falei no início, é leve. Porque há uma graça e a gente conta com a unção, né? Que não pode ser desconsiderada de maneira nenhuma. Mas o preparo, ele também não pode ser desconsiderado. É como eu falei, o exemplo do avião. A unção e o preparo, o estudo, ela tem que caminhar junto. São 2 asas. E muitas vezes você quer fluir só na unção. E não tem o preparo. E você falou muito bem, porque o meu líder, o meu pastor, eu o reconheço e falo isso para ele todas as vezes que eu tenho oportunidade. Ele é o meu treinador. Porque ele me treina de fato, né? Ele tem me lapidado, né? Ele tem me moldado. E sabe, hoje em dia você querer se expor a isso é muito difícil, porque nós somos de uma geração de que o conhecimento e o acesso é muito fácil. Ele é muito pronto, ele é muito perto e a gente tem a liberdade de ir. Eu lembro que meu pai tinha uns homens que passavam na rua e vendiam enciclopédia. Então você tinha que ter a oportunidade. E era caro. Passa lá. Exatamente. Meu pai não perdia a oportunidade de comprar. Ó, eu comprei para você ler, para você estudar. Mas a gente tinha que ter a disponibilidade daquela pessoa estar passando ali ou de alguém indicar para a gente poder comprar. Com o passar dos anos, você dá um clique, você tem o assunto e o tema que você quiser na palma da sua mão. É verdade. Mas sabe que o contato humano, o treinamento, ele não é só uma forma de leitura individual. O treinamento, eu preciso disso aqui, ó, de pessoas. Porque se assim não fosse, mas Jesus, ele chegava e dava um molde. Jesus poderia ter feito um POP. E ele ter colocado um padrão operacional para cada coisa. Ó, para expulsar demônio é assim, para ensinar sobre isso é aquilo, pronto, lê, você é autodidata e aprende, pronto, e acabou. Mas sabe que não foi só sobre isso que Jesus ensinou? Jesus, ele nos ensinou a nos relacionarmos. Então, hoje, para a gente crescer e ser treinado, a gente precisa de outras pessoas. E aí, você entra de contrapartida como você não quer. Eu não quero seguir a instrução que o meu líder tem para mim. Ah, ele está passando para ler esse livro de novo. Por que eu não devo ler? Por que ele acha que eu devo ler? Ele está vendo uma falha que eu preciso ler e me aprofundar naquele assunto. Ou eu tenho um dom, uma habilidade, um chamado, uma facilidade. Então eu preciso agregar bagagem. Mas muitas vezes o nosso ego, a carnalidade mesmo, vai dizer, eu não preciso passar por isso. Eu já li muita Bíblia, eu nasci no lar cristão. Eu já estudei o evangelho todo, não preciso ler mais sobre isso, não quero mais estudar sobre isso. E o treinamento, ele te faz crescer. Então, hoje, graças a Deus, o ministério que nós estamos, nós temos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é um estudo bíblico, e ele é acessível independente da denominação que você esteja. Nós temos a Escola de Ministro, que também é acessível independente da denominação que você esteja. E são escolas que vão nos treinar.
Vamos preparar exatamente para aquilo que Deus quer que eu execute. Deus preparou os 12 para o que era para ser feito após. Foram 3 anos de treinamento. E hoje, muitas vezes, a pessoa não quer participar de um treinamento de 1 ou 2 horas para dar, né, uma aula para adulto, para criança, ou não quer fazer um treinamento de oratória, enfim, não quer se expor. E eu acredito que isso como eu falei no início, é uma pedra que pode atrapalhar e é bem, sabe, sutil dentro de uma corrida ministerial. É você não se expor a um treinamento. As 2 asas do avião. As 2 asas do avião. Se você tem um dom e tem um chamado, você precisa estar treinado para poder decolar dentro daquilo. E aí? Primeiro tempo foi demais, né? As 2 asas do avião, né? Se a gente puder resumir, Isso, né? As 2 asas, a unção. Você que está nos assistindo aí, nós temos certeza. Você tem um chamado, você tem uma visão, algo já queima no seu coração. Agora, lembre-se, tem o outro lado, a outra asa. Esse podcast está muito bom, eu tenho certeza disso. Tá bom, né, Rafa? Mas não acabou. Você está convidado para o segundo tempo. Dá tempo de você ir aí, ó, chamar um monte de gente para assistir. Porque Deus vai continuar falando. Te esperamos no segundo tempo. Tchau.